E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta e hoje, domingão, Páscoa, mais mentiroso que andou na história da Terra. Esse mesmo, Jesus. E fique preparado porque nessa noite nós teremos para vocês, galera do Brasil e do mundo, algo completamente especial. E dando esse pontapé inicial para esse dia de celebração da Páscoa, queremos deixar uma pergunta clara para você que nos assiste hoje à noite. Por um acaso, você sabia que você vai para o inferno em quase todas as religiões? Não, eu tô dando para você algo bem sério que você deve pensar. Você é meu amigo religioso, aquele que acredita em Deus. Fique sabendo nessa noite que o presente que você tem de se envolver na religião, se você não for para o céu, que é uma coisa muito chata, é o castigo eterno que nós vamos encontrar principalmente nas religiões abraâmicas, que é uma bagunça total e nós sabemos uma grande divisão e nós sabemos que existe também uma grande ramificação. Mas nessa hora eu quero convidar vocês, meus amigos, pipoca, guaraná, maconha. Se você não assistiu o grande podcast que eu fiz com meu amigo Marrom, por favor, vai estar na descrição desse link, contando a história do ex-pastor Sérgio da Mota, a.k.a. A Teu Dispor. Então, sem mais delongas, vamos deixar o seu like e envia esse vídeo para uma pessoa que acredita que ela não vai para o inferno, ainda que a religião dela venha amaciar toda essa história. Hoje você vai aprender que em quase todas as religiões você irá para o inferno. E voltamos depois da nossa grande vinheta. A triste realidade sobre as religiões é que se você entra nesse grande jogo e você não acerta o ticket do céu, você acaba ganhando um ticket de condenação que te leva diretamente para o inferno, reservado dentro dessa cultura religiosa. Hoje estaremos explorando algumas religiões e seus módulos e seus formatos de inferno, mostrando para você que além da semelhança de uma condenação, existe também diferenças práticas que nos mostram a grande curiosidade e a invenção da mente humana sobre essa questão toda, que é o grande medo pós-morte. Para onde iremos? Vamos então ao judaísmo. Tal como acontece com a visão do céu, o judaísmo tem uma versão ambígua do que é o inferno. A Bíblia judaica faz pouca menção do que é, na verdade, o inferno, com uma pequena exceção, onde nós poderemos encontrar esse lugar, significado na versão que conhecemos de Sheol, que é, obviamente, o lugar aonde reside os espíritos mortos. Porém, no entanto, nós podemos encontrar o termo Gehinna, que se refere ao vale onde crianças foram sacrificadas ao deus Moloch. Por fim, nós podemos encontrar que na história, esse vale se tornou em um grande depósito de lixo, que, segundo essas escrituras, queimava constantemente e que vai nos fornecendo a poderosa metáfora de um lugar para onde os pecadores condenados serão enviados. Também entendemos que no judaísmo posterior, o inferno ele é um lugar reservado especialmente para os incrédulos. Mas segundo os textos rabínicos, as pessoas que são enviadas para este lugar somente permanecerão lá por um ano. Pelo menos nessa versão, nós podemos entender que você não vai queimar, por pior que seja, eternamente. Agora nós iremos falar da Ponte Shivati, isso mesmo. Nós iremos falar da religião Zoroastra. A ponte de separação, que é também assim conhecida, é aquela que exclusivamente todas as pessoas deverão percorrer após a sua morte. Para os justos, essa ponte ela se alarga, que vai levar uma linda donzela, um mulherão, segundo os Zoroastras. Mas para aqueles que foram menos justos e estão do outro lado, ela na verdade virará uma navalha, que é o começo de toda a punição. O antigo deus Mitra está lá com a sua balança para pesar as boas ações e também as más ações e assim julgar. Isso vai significando para todos nós que nessa balança todas as suas boas ações contarão de forma positiva, porém as suas más ações serão na verdade punidas. Dentro dessa visão de inferno, você vai ver que se você for condenado, você terá que ter uma batalha de UFC com uma velha bruxa que vai derrubar você de uma ponte até as profundezas do inferno.
Não, é sério pra caceta isso que eu tô falando, isso é dentro da visão Zoroastra. O inferno lá é meio sinistro. Nós podemos até destacar nessa noite que o inferno Zoroastra pode ser, na verdade, um dos mais terríveis. Em um texto chamado A Visão de Arda Viraf, vai descrevendo para todos nós toda a glória sangrenta das coisas que vão ocorrer, causadas por esse Deus. Mais uma coisa muito interessante, que até mesmo no inferno Zoroastra, você não vai ficar lá por toda uma eternidade. Existe um tempo de punição e você vai ser depois resgatado. Significa que você, meu querido, vai ser purificado e poderá estar na presença do grande Deus, Ahura Mazda. Agora, meus queridos primatas, nós iremos falar do inferno grego. E olha, é uma história bem bacana. O personagem do Conto de Inferno se chama Hades, que é, segundo essa história mitológica, o senhor dos mortos que governa o submundo. Podemos encontrar que Hades, ou o Senhor dos Mortos, acabou sendo associado ao lugar que nós conhecemos como inferno. E acabaram se fundindo, então Hades também é o lugar que vai as pessoas mortas. Ou melhor dizendo, o lugar dos mortos. E inferno. Entenda que Hades, nessa descrição, é o lugar de castigo para os malfeitores. Neste lugar, os pecadores são colocados em lugares de exibição horrorosos, tortura e humilhação. Podemos dar o exemplo do condenado Titus, dentro da história mitológica, que quando amarrado, teve seu fígado arrancado por um abutre. Podemos também citar o nome de outro condenado, como Tântalo, que foi incapacitado de comer frutas ou de beber água, ainda que estivesse nos seus pés. Condenação dos deuses. E também podemos mencionar a grande história de Sísifos, que foi condenado a empurrar uma rocha até o topo de uma colina para que ali ela desaparecesse e ele começasse seu castigo todo de novo. E Sísifos é assim condenado a esse inferno por uma eternidade, sendo punido pelos deuses. Agora nós entraremos no inferno do cristianismo, um dos melhores. Quando nós observamos toda essa ideia de inferno que é relatada pelos cristãos, nós podemos ver que parece que os cristãos vão pegando aí um pedacinho da história judaica para poder formar a sua opinião pessoal do que é o inferno. Podemos assim dizer então que o cristianismo vai fazendo uma mesclagem de Gehenna com Hades em uma punição eterna que nunca vai te dar o direito de você se arrepender. Vamos entender que no Novo Testamento a palavra que se refere ao inferno costuma ser Hades. Porém, nós podemos encontrar Jesus trazendo para todos uma nova definição. Quando nós lemos na palavra de Deus essa versão que foi deixada por Jesus de Gehenna, o lugar onde o fogo não se apaga e os vermes nunca morrerão, podemos também entender que essa versão de inferno é uma das piores que nós podemos encontrar entre todas as religiões. Encontramos que no livro de Apocalipse, esse lugar de inferno, Gehenna, ele é na verdade um lugar preparado para todos aqueles que rejeitaram o nome do Senhor Jesus. Agora, nesse momento, nós iremos viajar no inferno que é encontrado no Islã. Exatamente, iremos falar dos muçulmanos e o islamismo. O Alcorão, o texto sagrado islã, nós podemos encontrar muitas das vezes falando do inferno e do céu de uma forma simultânea. Talvez tenha sido escrito assim para que nós tenhamos uma leitura dramática da versão do que possa ser ambos. Dentro da visão do Islã, nós podemos encontrar que o inferno, ele é chamado de lugar de descanso maligno, de fogo que também não para. Mas entenda que dentro dessa versão, o fogo, na verdade, é somente o começo de todo o tormento. As pessoas, os ímpios, aqueles que foram rejeitados, eles irão estar em volta deles coberto com uma muralha de fogo que constantemente vai os queimando. Mas algo que é muito interessante que diz dentro da versão do Islã é que quando eles clamam por perdão, eles são banhados de água. Porém, calma aí, não é com água não, eu falei isso só brincando, é porque eles vão ter, na verdade, bronze escaldante em forma de, eles querem dizer ali, água, que vai, na verdade, ser colocada nos rostos deles. É, tipo assim, é uma tortura bem legal.
a bronze banhado pelo corpo, a coisa molhada. O inferno do Slan é algo bem perigoso. Dentro dessa versão também, os ímpios irão vestir vestes de fogo e eles vão ser beat up, vão apanhar com um pedaço de ferro. É justamente, você não quer ir para o inferno na versão do Slan. Agora nós iremos falar do Samsara, o inferno do hinduísmo. Mais uma vez, nós podemos encontrar que na versão das religiões orientais, o inferno é muito diferente daquilo que nós conhecemos. O inferno hindu é tradicionalmente conhecido como uma extensão da vida que você já teve aqui na Terra. E essa extensão e esse inferno é conhecido como Samsara. O Samsara é um ciclo eterno de vida e morte. Significa que o seu inferno, na verdade, é você viver, morrer, viver de novo, morrer e por aí. Isso aí já é um inferno, porque se você volta como pobre, você tem uma grande chance de continuar voltando nessa vida como pobre, e deve ser por isso que eles chamam esse troço de inferno. É, na verdade, o resultado da nossa ignorância, da realidade que nós construímos em relação do universo. E eu sei, é uma ideia muito louca, mas é o que eles acreditam em forma de inferno. O significado original dessa palavra é perambular. Significa que porque as almas ficam perambulando, elas estão nesse sofrimento eterno, elas acabam vivendo esse ciclo que é repetitivo para toda a vida. Sacanagem a gente ter que voltar aqui de novo como pobre e depois ter que lidar com isso tudo e não ter nenhuma chance. Se eu tiver que voltar aqui, tem como reencarnar pelo menos num cachorro, seria massa, mas cachorro de pobre não. Vamos fazer o seguinte, cachorro de rico, porque assim seria melhor. Meus queridos e amados primatas, nessa noite você teve algumas, eu obviamente teria várias outras religiões que eu poderia falar da versão de inferno, mas eu dei para vocês algumas que são curiosas e legal e para não tomar o tempo da galera. Muito obrigado a você que ficou ligado até agora e sempre nos acompanha ali na comunidade, também no Instagram. Obrigado a esse povo que sempre está nos apoiando. Não perca a oportunidade. Também fique amigo nosso ali no Instagram. E, por favor, não esqueça de deixar o seu like e deixar esse vídeo para alguma pessoa. Se você tem gostado do material, o microfone parece que está on point e todos vocês estão ouvindo legal, ninguém vai poder reclamar. Continue participando, se divirta, porque o canal traz e oferece para todos nós coisas diferentes. Falamos de religião, mas de uma maneira completamente inversa ou até mesmo diferente dos outros canais, para que você saia daqui com grande entretenimento, com um sorriso no seu rosto e uma pergunta muito grande na sua cabeça. Muito obrigado a todos, nos vemos em um outro episódio essa semana. Eu não posso deixar de dizer que I love you guys so freaking much. I see you guys no próximo. Tchau.